Salve, salve galera! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio aqui do podcast Camaçari Pode Mais. E hoje o negócio aqui tá tudo meio bagunçado, tudo meio enrolado, mas estamos iniciando mais uma vez aqui esse podcast que vai trazer informações muito importantes para você, porque hoje eu estou recebendo aqui o meu amigo Wilton Guzmão, diretamente lá de Itaberaba. Tudo bem, Wilton? Tudo bem, Alaí. Eu até coloquei aqui que, para não esquecer a palavra, que é um prazer inenarrável estar aqui no estúdio podcast Pode Mais, Camaçari Pode Mais. Ave Maria, o que significa isso aí? Inenarrável é um prazer que não se pode dizer com as palavras de estar aqui com meu amigo Alaí, que eu já não vi há muito tempo, e também participar desse podcast presentemente. Algumas vezes eu participei, mas foi longe. É sempre bom estar perto, que o negócio fica mais quente. É verdade, é verdade. Itaberaba tá quente? Quente é Itaberaba, né? Lá o urubu lá só anda com uma asa, outra ele se abana. Lá é a terra do abacaxi. A terra da... Rapaz, eu vou fazer um gol contra aqui. Eu fui em Minas Gerais, descobri que lá também tem uma terra de abacaxi. Lá no norte, lá do Brasil, também tem a terra do abacaxi. Meus conterrâneos aí não ficam com raiva de mim não, mas tem uns 3 lugares no Brasil que é a terra do abacaxi, viu? Rapaz, o cara foi em 3 lugares que é a terra do abacaxi, não teve coragem de trazer um abacaxi pra mim. O produto que é o cartão postal da cidade, o cara não trouxe pra mim. Rapaz, Como é que eu acho pode? que eu esqueci na rodoviária, viu? Pois é, aqui eu também estava pensando em trazer para você aqui, né, o produto que a gente produz aqui em Camaçari, né, mas pensei em trazer uma nafta, um polímero. Rapaz, é um negócio químico. Não. Mas aí eu achei que você não ia gostar, que você não gosta de coisa química, né? Não, eu gosto não. Pois é. Mas me diz aí, hoje você veio para falar sobre o mandamento esquecido. Que história é essa de mandamento esquecido? O mandamento esquecido é o mandamento que a maioria dos cristãos esqueceram. Eles selecionaram 9 mandamentos e esqueceram um ali. O mandamento esquecido é o 4º mandamento, e justamente só esse que começa com a palavra lembra-te. É justamente o que o pessoal esquece. Você conhece aqui os famosos 10 mandamentos, né? Sim, você vai falar sobre os 10 mandamentos, é? Vou falar sobre um dos 10 mandamentos, justamente o esquecido, o que é muito importante. E esse mandamento esquecido é aquele que fala: lembra-te do dia de sábado para santificar. Que é para trabalharás 6 dias e no 7º você vai descansar, porque o Senhor teu Deus fez os céus e a terra em 6 dias e no 7º ele descansou. Você não acha interessante que o Deus que não se cansa descansou no sábado? Eu vou me lembrar aí de Jesus, que no batismo, só que se batiza é que se arrepende dos seus pecados. Jesus não tinha pecado. Jesus se batizou para dar o exemplo, porque ele não era pecador. Deus descansou no sábado para dar o exemplo. E hoje, dos 9 mandamentos, dos 10 mandamentos, esses 9 mandamentos são aceitos hoje, mas o 4º mandamento, que é o único que começa com a palavra lembra-te, porque Deus já sabia que o homem ia esquecer, é justamente esse que se esquece. E se diz assim: não, hoje não precisamos guardar o sábado porque estamos debaixo da graça. Então o tempo da lei já passou. Mas ninguém vê essa incoerência quando acha que seu cônjuge não pode lhe trair porque é adultério. Você acha certo suas filhas, eu sei que você tem 2 filhinhas, lhe obedecer, né? Sim, com certeza. Pois é errado mentir. Todos os evangélicos colocam que é errado mentir, que é errado matar, que é errado cobiçar. Os cristãos vão dizer, os protestantes vão dizer que é errado até adorar a imagem. Mas quando chega no 4º mandamento, eles não, isso daqui já foi abolido. Mas está nas mesmas tábuas, está nos mesmos 10 mandamentos. Engraçado, eles falam: não, o sábado é só para o povo de Israel, porque Deus mandou eles guardar o sábado no Monte Sião. Só que o mandamento de não roubar, Deus também não estava no Monte Sião. O mandamento de não adulterar não foi para Israel que Deus deu? Quer dizer, a gente seleciona, né? Inclusive, quando Deus disse que era para santificar o sábado, lá não estava nenhum judeu, não estava nenhum brasileiro,
não estava nenhum americano, lá estava Adão, o pai de todos os povos. E Jesus vai falar lá na frente no Novo Testamento que o sábado foi feito por causa do homem. O próprio Jesus guardou o sábado em Lucas 4,16. O próprio Jesus tinha costume de ir aos sábados para a igreja. Quando na sua morte, as mulheres esperaram um dia, esperaram a sexta, o sábado a terminar, para ir para o túmulo. Quer dizer, elas guardaram o sábado mesmo após a morte de Jesus. Então é uma grande incoerência, um pecado que eu acho que isso está... É um pecado que atinge o meio protestante, uma incoerência que vem cada vez mais. Tá se criando um cenário perfeito para que esse assunto seja o assunto principal dos últimos anos. Interessante. Agora, hoje, Wilton, assim, tu é adventista do sétimo dia, né? E por isso tu tá aqui falando do sábado. Mas como foi que tudo isso começou? Por que houve essa troca do sábado para o domingo, né? E o que vocês acham das outras religiões? Tu como um seguidor da doutrina, né? Dos ensinamentos adventistas. O que tu acha das outras religiões que guardam o domingo? Bora começar aqui porque houve essa mudança. Jesus não foi aceito pelos judeus porque ele não era reino desse mundo, ele não era o rei desse mundo. Ele não foi aceito porque ele não foi o Messias esperado pelos judeus, o Messias que ia libertar eles dos romanos. Jesus não era esse Messias que ia libertar, e os judeus tinham essa visão, por isso o rejeitaram. Os primeiros cristãos, Pedro era judeu, os apóstolos eram judeus, eles guardavam o sábado. Há vários versículos na Bíblia que mostram isso daí. Eles começaram a ser rejeitados pelo povo de Israel, pelos judeus que não se converteram, porque eles não eram amigos de armas dos judeus. Os judeus causavam ressurreições, através de violência, queriam tirar o jugo dos romanos. E o povo de Israel meio que intolerava, não tinha tolerância com o povo com os novos cristãos judeus. Inclusive existia na igreja, no templo, isso prova que existia no templo uma maldição que era contra os infiéis judeus, que era o quê? Que eles amaldiçoavam os cristãos que se tornaram judeus. E isso era para quê? Era para amaldiçoar somente, não era para, como é que se diz, identificar. Pense aí, você é um cristão e nessa maldição está dizendo que todo o traidor do judaísmo teria que ser, que Deus teria que amaldiçoar, que teria que morrer. Você ia ficar meio esquisito de se auto-amaldiçoar. Nisso, vocês estando lá no templo, os judeus iam perceber. Então, assim, além dos judeus verem os cristãos como inimigos, como não amigos de armas, de guerras contra os romanos, eles eram considerados traidores. Sendo assim, já que os cristãos sentiam que eram intolerados, que não eram aceitos, bem vistos, e com os impostos dos romanos, porque existia várias coisas que os romanos faziam contra os judeus, e uma delas era o imposto. Só por conta do imposto mesmo, só por ser judeu mesmo, você levava o imposto, pagava mais. Os cristãos quiseram se distanciar dos costumes que identificavam os judeus. E quais eram esses costumes? A circuncisão, que não é algo fácil de se ver, né? Já que é uma coisa da genitália, ninguém vai ver olhando, mas o outro costume era o sábado. Então os judeus não queriam ser confundidos. Inclusive existe na Bíblia trechos que mostram que cristãos já foram confundidos com judeus. E então eles quiseram se distanciar disso, guardando outro dia. E os romanos já guardavam o domingo, porque vários deuses dos romanos tinham uma natureza solar. E o domingo era o dia exclusivo para Apolo, tinha outros, inclusive do Oriente, não sei se tu vai me recordar, um deus do Oriente que é solar. Eu não me recordo agora, tem Apolo e tinha outro aí.
Eu sou leigo nessa questão Essa aí. questão. Mas eu lembro de Apolo, tinha outro ainda mais famoso. Então, para agradar os romanos, os cristãos vão deixar de guardar o sábado para não ser confundido com os judeus e passarem a guardar o domingo para ter um dia na semana para guardar e ainda para agradar os romanos. Hum, Então, assim, alguns defensores do sábado vai dizer que a lei do sábado, a lei de guardar o domingo, que diga, só foi instituída lá com o Constantino no século IV, 321. Mas desde o segundo século, os judeus, os cristãos já começaram a guardar o domingo, tentando se distanciar dos apóstolos. E isso ficou maior quando a igreja de Roma, inclusive existe o livro de Romanos por conta da igreja de Roma, e a igreja de Roma tinha uma maioria gentílica, né? Qualquer um que não fosse israelita é chamado de gentil. Então, após as mortes dos primeiros cristãos, que os primeiros cristãos eram judeus, inclusive todos os apóstolos, eles quiseram se distanciar, a Roma se torna maior, os cristãos de Roma se tornam gentios que já guardava domingo e de outras religiões, e passaram a guardar o domingo e fizeram uma justificativa dizendo que não, é porque Jesus apareceu aqui 7 vezes na Bíblia de domingo, então vamos guardar o domingo. Mas sem pensarmos assim, porque a gente não guarda a sexta, Jesus morreu na sexta. Então isso aí tudo é uma desculpa, porque hoje em dia é difícil guardar. Se você chegasse à conclusão que tem que guardar o sábado, seria fácil ou difícil na sua visão, Lei? Alguém guardar o sábado? rapaz, na minha visão, é difícil. Guardar o sábado. Se você guarda o sábado, você vai ter vai ter problema no trabalho, provavelmente. Eu vou te explicar porque eu acho que é difícil. Eu vou até abrir a live aqui no TikTok pra gente discutir sobre isso. A galera, é bom que quem sabe a galera ajuda a gente. Vamos abrir a live aqui. Sim, mas vamos lá. Eu acho que é difícil porque a Bíblia diz que se você guardar todos os mandamentos e deixar de seguir um, né, deixar de guardar um único, você acaba pecando Por todos. por todos, né? Inclusive Tiago. E aí o que eu penso é o seguinte, hoje a grande dificuldade de você guardar o sábado é porque para você guardar o sábado, outra pessoa tem que transgredir. E aí, me explique aí como é essa situação. Eu vou ser perdoado, eu guardando o sábado, mas fazendo o meu colega transgredir? Até em Israel existiam os trabalhos essenciais. Ninguém podia trabalhar em Israel dia de sábado. Só que existiam algumas exceções, que eram os sacerdotes, que tinham que estar lá ministrando, matando cordeiro, aspergindo sangue e algumas outras atribuições. E o segurança. Naquele tempo, as cidades eram muradas. Se o segurança, se os outros povos inimigos soubessem que naquele dia, no dia de sábado, os seguranças não iam estar lá, os vigias não iam estar lá, eles iam invadir a cidade no dia de sábado. Mais um argumento para que na continuação do sábado é que Jesus vai dizer na profecia da destruição de Jerusalém que é para vocês orarem para que a fuga de vocês, quando isso acontecer, não aconteça nem no inverno, porque seria frio, é ruim de você fugir no frio, né? E nem no sábado, porque no sábado as pessoas estão na igreja. No caso, naquele tempo, estavam no templo. Seriam mais fáceis de serem pegas de surpresa. Isso é mais um argumento para que o sábado, de Jesus, sabendo que ia morrer e ressuscitar, ele não aboliu a lei do sábado. Aí, a respeito de se você não guardar o sábado, se você mentir, você vai ser salvo, segundo a Bíblia. Se você for um mentiroso contumaz, se você for um adúltero contumaz, não se arrepender, você vai para o céu. Eu acredito que pela Bíblia não, né? Se eu transgredir do sábado, Com certeza não, né?
É, Quer dizer, eu não tenho certeza de nada mais nessa vida, mas eu acho que não, né? não, né? Porque tem muita gente aí que mente e acha que vai pro céu. Sim, sim. Mas assim, geralmente nos púlpitos a gente não ouve dizer isso, né? Não. Então, com certeza, para ser coerente, o sábado também, se você transgride o sábado, você não vai ser salvo. Agora, há o pecado pela ignorância. Muita gente morreu que eram pessoas melhores do que eu, muito melhores do que eu, que nunca guardaram o sábado e vão ser salvas, porque não sabiam. Agora a outra tentação seria, então eu nem quero saber sobre o sábado para eu não pecar, para eu ficar consciente. Então Deus já considera essas pessoas como já sabendo, porque elas poderiam saber e elas não Então, quiseram saber. então você está colocando aí o sábado como um ponto de salvação. O sábado é um mecanismo de salvação. Se a pessoa não guardar o sábado, ela não será salva, ela só será salva se ela for uma ignorante. Eu queria ser ignorante. Se alguém mente, se alguém mentir é um ponto de salvação. A pessoa não mentir é um ponto de salvação. A pessoa não matar, não roubar é um ponto de salvação. Não é não. Do mesmo jeito é o sábado. Quem salva é Jesus. Mas o próprio Jesus vai dizer que aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Aí alguns vão dizer, não, mas os mandamentos de Jesus foi ele falou qual foram os mandamentos, é amar o próximo como a si mesmo, é amar a Deus de todo o seu coração. Aí você vai lá em Deuteronômio, não lembro se é Deuteronômio ou é Levítico, que tá as exatas palavras de Jesus. Amar o próximo com a si mesmo e a Deus de todo o seu coração. O que Jesus estava fazendo é resumir a lei. Se você ama a Deus de todo o seu coração, você não vai adorar outros deuses, você não vai se ajoelhar perante uma imagem, você não vai dizer o nome dele em vão. Se você ama seu próximo, se você ama sua mulher, por exemplo, você não vai trair sua mulher. Se seu filho lhe ama, ele vai lhe obedecer. Se sua filha lhe ama, ela vai lhe obedecer, vai lhe honrar. Se você ama seu próximo, você não vai mentir num julgamento. Não vai cobiçar as coisas dele, não vai desejar a mulher dele, não vai desejar o marido da mulher dele, né? Marido da mulher dela. Então, o sábado não é um ponto de salvação. Os mandamentos não salvam ninguém. Mas o sábado é tão importante como não roubar, como não mentir, como não adulterar. Então o sábado não é um ponto de salvação. A questão da mudança do sábado ficou... Eu queria falar mais um pouco sobre a Revolução Francesa, que a gente estuda na escola, né? A Revolução Francesa sabia tanto que a semana de 7 dias e a guarda do domingo, a ideia de guardar uma semana, um dia por semana, vinha de uma matriz judaico-cristão, que eles, na Revolução, aboliram a semana de 7 dias. E durante 3 anos e meio, na França, não era a semana de 7 dias, era a semana de 10 dias. E não tinha nem sábado nem domingo. Eles aboliram, porque sabiam que a semana de 7 dias, como o descanso de um dos dias, era o maior golpe contra o ateísmo. Eu tenho um amigo ateu, não sei se você sabe, até o nome dele é Silvio Santos. Oi, falar de golpe. Deixa eu só chamar o pessoal aqui da live. Gente, nós estamos aqui ao vivo, tô conversando aqui com meu amigo Wilton, que é um cabra bom, evangélico, com perfil de direita, e hoje ele veio aqui no meu canal aqui para defender a escala 6x1. E a gente está começando a falar sobre o sábado. Ele vai aqui justificar a escala 6x1, né? Ele é contra a escala 5x2. E está usando aqui o sábado como o argumento. Então, peço a vocês que deixem os seus comentários. Ajude eu rebater aqui o meu colega aqui, certo? Mas vamos lá, ele está explicando aqui por que as pessoas deixaram de guardar o sábado para guardar o domingo. Continue, meu irmão. Então, na Revolução Francesa, né, como eu estava falando, eles tiraram a semana de 7 dias. Eu costumo dizer que a semana, e esse conceito de guardar um dia na semana, é o maior golpe contra o ateísmo. O maior argumento contra o ateísmo é a semana de 7 dias e um dia de descanso nela. Da onde que veio isso na história? Eu sou historiador, não sou um dos melhores, um dos piores. Mas até eu, que sou um historiador bem ruim,
sei que na história não existe uma legitimação, uma origem, a não ser na história da criação. Na história que alguns vão dizer que é da carochinha, que Deus fez o mundo em 6 dias, fez Adão e Eva e descansou no sábado. A própria justiça, a própria lei, eu já dei uma estudada sobre isso, vai justificar esse descanso trabalhista de um dia, por exemplo, na CLT, um dia de descanso, né? Na CLT e na lei maior do nosso país, que é a Constituição Federal, vai falar que o trabalhador deve trabalhar 6 dias e ter pelo menos um dia de descanso, preferencialmente ao domingo. Por que preferencialmente ao domingo? Por conta da autoridade da Igreja Católica. No início do Brasil, a nossa Constituição era imperialista, né? Nós tínhamos uma religião oficial, o catolicismo. E no catolicismo existe a doutrina de guarda do domingo, de ir para a missa no dia de domingo. Mas vem cá, você acha que porque a Constituição diz que a gente precisa descansar no domingo, ou preferencialmente no domingo, um dia na semana, porque a Constituição foi redigida assim, a gente não pode alterar? Por que alterar a Constituição para impedir que as pessoas se aposentassem aos 30 anos de trabalho? Não pode também alterar para dar mais um dia de folga às pessoas? É enrijecido isso? A Bíblia ensina que tem que ser enrijecido? Assim, a Bíblia fala, é implícito no 4º mandamento, que Deus diz que é para descansar um sábado, ou para descansar um dia na semana, que é o sábado. Eu discordo de Edson Gomes na música dele, que diz assim que todo dia é santo. Gosto demais dele, gosto demais das músicas dele, até canto. E ele fala que todos os dias é santo. O sábado, somente o sábado, é santo. Se ele vai dizer que todos os dias é santo, eu perguntaria ao padre: vem cá, o pão da hóstia é o mesmo pão que você compra na padaria? Não, o pão da hóstia é um pão santo, separado. Se todo dia é santo, nenhum dia é santo. Agora sim, a respeito do domingo, é uma crítica minha à Constituição Federal, que quando ela coloca assim, preferencialmente tem que se descansar no dia de domingo, ela está dando preferência a um segmento da religião cristã, que é o catolicismo. Se colocasse assim, preferencialmente ao sábado, ela estaria dando preferência aos adventistas, estaria errado também. Quando Deus fala assim, é para descansar um dia, o início da lei é o quê? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Trabalharás 6 dias. É para trabalhar, está implícito, trabalhar 6 dias. Agora, Alaí, eu mudei de convicção uns dias atrás aí sobre isso. Daqui a pouco você vai estar defendendo a escala 5x2. Pensei muito antes de vir nesse podcast aqui e falar sobre a escala 6x1. Deus fala assim que é para trabalhar 6 dias. Mas ele não fala para trabalhar para o seu empresário 6 dias. Ele não fala que é para trabalhar na loja lá que você trabalha 6 dias. Você fala que é para trabalhar 6 dias. Você pode trabalhar 4 dias, 5 dias para você, ou para a empresa, e trabalhar um dia para você. Não tem nada que diga que não pode trabalhar 6 dias. Trabalhar 5 dias. Agora, a consequência dessa escala 5x2, que é o ponto, é onde que eu tenho medo. É onde que mora o perigo. As consequências dessa escala 5x2. Me explique o que pode acontecer. A Europa foi devastada na Segunda Guerra Mundial. Só que eles reconstruíram o país, o continente, rapidamente. Eles trabalharam mais ou trabalharam menos para reconstruir? Quando alguém está com necessidade, ele trabalha. Não, eu vou trabalhar menos, viu, minha mulher? Eu vou trabalhar menos, meu amor, para eu ficar mais rico. Não, eu vou trabalhar mais. O Brasil já não é a Suíça. O Brasil é um país que se diz que tem várias riquezas naturais, mas é um país que ainda não aproveitou dessas riquezas naturais. Não se valeu, não sabe se valer disso. O Brasil é um país pobre. Não é à toa que um bocado de gente precisa do Estado, a mãe, precisa do Estado para estar ali todo mês dando auxílio isso, auxílio aquilo. Então, a gente já está num país onde que há uma grande pobreza, existe uma expectativa até para 2027 o próprio Estado não conseguir pagar nem coisas essenciais, tipo funcionários públicos, e a gente vai trabalhar menos. Esse é a solução, trabalhar menos. Vamos trabalhar menos e vamos resolver o Brasil? Não. Agora,
Mas, cara, peraí, a gente tem países na Europa que tem carga de trabalho muito menor do que no Brasil. Tipo aonde? Na França, na Suíça, na Suécia, nos países que são considerados países de primeiro mundo, os países nórdicos, a carga de trabalho é muito... E eles estão, na Noruega, eles estão pensando ainda em reduzir cada vez mais, porque eles estão chegando à conclusão que quanto mais as pessoas têm qualidade de vida, mais as pessoas consomem, mais as pessoas produzem. Até porque não adianta você trabalhar e não ter tempo para desfrutar do fruto do seu trabalho. Mas, enfim, isso aí é uma questão mais filosófica. Eu queria voltar para a questão lá do sábado, porque eu tinha te feito uma pergunta antes sobre a sua opinião em relação às pessoas que não guardam o sábado. Você disse que o sábado é um ponto de salvação. As pessoas que não guardam o sábado não serão salvas. E as pessoas que não guardam, o que vocês acham? Porque tem assim, as outras igrejas, se eu não me engano, no Brasil só Adventista, Batista do Sétimo Dia. Batista do Sétimo Dia, Deve ter alguma e os coisa judeus outra. que a gente vai chegar mais na frente. Pessoal, eu peço a vocês aí, nós estamos com 87 pessoas aqui na live, que comentem, deixem aí os questionamentos aqui para o Wilton, me ajudem a rebater aqui o nosso colega na paz, no amor, né? Paz e amor, que Lula ensina. Me ajudem a rebater aqui o meu colega. Deixa o seu comentário aqui que a gente vou fazer as perguntas para ele. Mas enfim, como é que fica essa questão? Só os adventistas, os judeus e os batistas que guardam o sábado serão salvos e as outras pessoas não? Pronto, eu tenho que deixar bem claro que o sábado não é um ponto de salvação. Como não matar não é um ponto de salvação, não roubar não é um ponto de salvação, não mentir não é um ponto de salvação. Ninguém diz assim, não mentir é um ponto de salvação. Não. O sábado é um mandamento como os outros. Então, só quem salva é Jesus, é a graça. Agora, Jesus, como eu falei, vai dizer que os mandamentos, aquele que me ama é quem guarda os meus mandamentos. Não é eu que estou dizendo, não, é ele que está dizendo. Agora, leia para mim esse mandamento do sábado aí. Tem alguma... Vou ler para você aqui. Vou tentar até colocar aqui na tela para a gente ver o mandamento do sábado. Mandamento aí. Lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalhará e fará toda a tua obra. Me explica uma coisa. A pessoa que trabalha com carteira assinada, CLT, ela está fazendo a obra dela ou a obra do patrão? Olha só. Como ele disse, 6 dias trabalharás. Aí não está dizendo assim, 6 dias trabalharás para fará a tua obra. Fará a tua obra. E os que fazem a obra dos outros também tem que trabalhar 6 dias? Como é isso? Pois é, se eu não trabalhar para o órgão que eu trabalho, eu não posso dar a roupa que minha mulher quer, eu não posso dar o sapato que minha mulher quer. Então, quando eu estou trabalhando para alguém, eu estou trabalhando para mim. Porque eu vou ganhar o salário, eu vou poder usufruir daquilo. Tipo, eu só pude estar aqui no podcast porque eu paguei a passagem para vir. Claro, eu tive um tratamento VIP, fui me buscar lá na rodoviária. Mas assim, se eu não tivesse dinheiro, eu não poderia usufruir da vida. Então, quando eu trabalho para alguém, eu tô trabalhando para mim, eu vou ganhar um salário, eu vou ter alguma coisa em troca. Agora, tem que ficar muito claro. Não. Olha, o mandamento diz para você trabalhar, que você vai trabalhar em 6 dias, fazer a tua obra. O mandamento não diz que é para você usufruir do fruto do seu trabalho. Então, assim, pelo que eu estou entendendo, a pessoa pode trabalhar, mas não pode usufruir do fruto do trabalho no 7º dia. Não, é justamente ao contrário. Porque o salário, você está fazendo a obra do patrão. Você vai estar sendo pago por aquele serviço e você vai... Isso que você falou de passagem, de comprar roupa para sua esposa, aí é você usufruir do fruto do trabalho. Mas não é só obra. A Bíblia diz que você não pode... Até porque esse mandamento aqui foi dado lá para os judeus... Para os judeus não, para os israelitas, né? E naquela época, todos eles eram donos de terras, né? Então, todo mundo tinha um pedaço de terra. Israel, os israelitas, a primeira coisa que eles fizeram foi a reforma agrária. Então, todos receberam um pedacinho de terra para trabalhar. Então, ninguém trabalhava para o outro.
Eles trabalhavam para si mesmo. Mas aqui não está falando das pessoas que trabalham para outras pessoas. Os israelitas trabalhavam para si. Então me explica aí, como é esse negócio aí? Inclusive na Bíblia fala de Ó, você disse que era para pegar pesado. para pegar Então, pesado. O mandamento não é só para o povo de Israel. Tem algumas sim. premissas aí que tá errada. O mandamento de não roubar foi dito na mesma hora que foi dito para guardar o sábado. O mandamento de não roubar, foi dito no mesmo momento, na mesma situação que não era para guardar, que era para guardar o sábado, para não trabalhar no sábado. Então não foi para o povo de Israel. Como eu disse antes, quando Deus santificou, descansou no sábado, o Deus que não se cansa, descansou no sábado, só existia Adão, o pai de todos os povos. E não existia nenhum judeu, não existia nenhum israelita, não existia nenhum brasileiro, nenhum americano. Jesus vai dizer lá na frente que o sábado era por causa do homem. Então, assim, fazer a sua obra é fazer o seu trabalho. A sua obra não quer dizer que o meu terreno que eu tenho, até porque os levitas não tinham um terreno. Os levitas não puderam ter terreno. Entendeu? E, inclusive, o estrangeiro, no mesmo versículo, vai falar que o estrangeiro nas tuas portas para dentro não podiam trabalhar. Poxa, o seu terreno não é terra dos estrangeiros. É seu terreno, mas mesmo assim ele não pode trabalhar. Lá em casa, dia de sábado, mesmo não sendo adventista, não sendo guardador do sábado, dentro da minha casa, as pessoas não vão trabalhar. Agora, respondendo aquela sua pergunta, só os adventistas vão ser salvos? Com certeza não. Muitos adventistas vão arder no fogo e tomar a Deus, com a graça deles, que eu não seja um. Conta-se uma história que tinha um menino que era homossexual e estava com medo de se perder. E o avô dele consolava ele. Não, meu filho, não, meu neto. Não se preocupe não. Eu também não vou ser salvo não, porque eu adultero. Quer dizer, não é só quem não guarda o sábado que não vai ser salvo. É quem não faz a vontade de Deus, não guarda os outros mandamentos. Então, guardar o mandamento do sábado não salva ninguém. Como não matar, não roubar, não adulterar, não salva ninguém. Não obedecer pai e mãe não salva ninguém. Agora, existe, eu tenho que ser bem honesto, existe quando a pessoa não sabe, Ignorância? uma ignorância a respeito desse mandamento. As pessoas, às vezes, se chocam, oxe, existe esse sábado, guardar o sábado dos mandamentos, e Deus vai julgar cada um segundo o que a pessoa sabe. E também segundo o que a pessoa podia saber e não quis saber. Não, eu nem vou estudar a Bíblia para descobrir que o sábado tem que ser guardado, porque aí eu não sei direito. Então é melhor eu não saber. Porque as pessoas geralmente não guardam sábado, nem se aprofundam no tema, porque sabe, se eu chegar à conclusão que o sábado deve ser guardado, eu vou ter problema no meu trabalho. Eu, por exemplo, funcionário público, tive que ir para a justiça para ter meu direito de não trabalhar no dia de sábado reconhecido. Então, assim... Sinal que a gente vive num país livre, né? A gente não vive... Onde se garante os direitos. De forma alguma. A própria Constituição, como a gente falou aí, quando fala preferencialmente aos domingos, causam problemas a muçulmanos, por exemplo, que guardam a sexta-feira, a adventistas que guardam o sábado. Então, Entendi. de forma nenhuma que o Brasil é laico. É no papel. Eu respondi essas perguntas, faltou alguma? Não, tá tranquilo. Eu não discordo dessas questões do sábado, né, religiosas que tu trouxe aí. Discordo, sim, desse ponto de vista de trazer o sábado, a guarda do sábado, como uma justificativa para não aprovar e não ser a favor, não ser favorável à escala 5x2. E aí, quando você traz essa questão de que o sábado não foi dado para os israelitas, né? Eu confesso que eu tenho algumas dúvidas em relação a isso. Eu gostaria que você me explicasse. Porque eu não consegui identificar na Bíblia um não israelita. Eu posso estar errado, né? Me corrija se eu estiver errado. Eu sou leigo em relação a isso. Mas eu não consegui realmente identificar um não israelita que tenha guardado o sábado. Né? Então, por exemplo,
antes de Israel, antes de ser constituído o povo de Israel, a gente teve várias pessoas que andaram com Deus, teve gente até que foi para o céu, né, que foi arrebatado, como Enoque, teve Abraão, mas nenhum desses personagens tem lá algum registro dizendo que eles guardaram o sábado. Então, assim, ao meu ver, o sábado está lá em Gênesis, né, dizendo que Deus descansou no sétimo dia, mas aquilo ali, o sábado, ele é de Deus. Tanto é que depois Deus fala, eu vos dei o meu sábado. Deu para quem? Ele estava falando ali para o povo de Israel. Então o sábado era de Deus. Deus, em algum determinado momento, deu esse sábado para o povo de Israel. O que ficou ali configurado com isso foi, na verdade, um acordo que hoje a gente conhece como a primeira aliança, né? E depois também de Israel, depois de Jesus, eu não vejo nenhum judeu, aliás, nenhum não judeu guardando o sábado. Todos que a Bíblia fala, você falou que a Bíblia diz ali que vários, né, durante já o Novo Testamento, vários guardaram o sábado, mas coincidentemente todos eles eram judeus. Não tem nenhum não judeu que guarda o sábado. Pelo menos eu não conheço. Se tiver, você pode... fico feliz até em conhecer, em ficar sabendo. Mas eu tenho essa dúvida por isso. Me explique aí. O sábado foi ou não foi dado para os judeus? Se foi dado, foi ou não foi dado somente para o povo de Israel? Se foi dado para todo mundo e não apenas para o povo de Israel, onde é que a Bíblia traz essa confirmação, essa evidência? Foram colocados alguns argumentos aqui sobre já o estrangeiro, que não é israelita. Então, das tuas portas para dentro, não poderia deixar de guardar o sábado. Beleza, mas você quer alguém específico. Só um adendo. Ele fala aí do estrangeiro, do que trabalhava para o povo de Israel, né? O estrangeiro que estava ali como escravo, né? Esse estrangeiro não poderia trabalhar fazendo a obra para o dono, que era o israelita. Então, mas assim, os estrangeiros mesmo, depois, que eram chamados gentios, depois da vinda de Jesus, que foi quando a gente viu mais o povo de Israel se misturando, e ali a gente teve os gregos, os romanos, e teve muitos, inclusive, que se converteram ao cristianismo. A gente tem vários exemplos, Barnabé, os próprios apóstolos, os próprios escritores dos evangelhos, Marcos, Lucas, que eu não sei se converteram ou se só escreveram, mas enfim, não tem nenhum registro dessas pessoas guardando o sábado. A minha dúvida se o sábado foi dado apenas para os israelitas é essa, porque assim, eu tenho consciência de que o sábado é um dia santo, é um dia que Deus separou para si. Isso está lá em Gênesis, né? Eu santifiquei o sábado, ou seja, ele tirou para ele se santificou, é um dia santo. E aí depois ele diz, já falando para os israelitas, ele diz que ele deu o sábado para o povo de Israel. E aí, ele deu o sábado somente para o povo de Israel ou deu o sábado para toda a humanidade? Essa é uma ótima questão. Em Atos lá, Paulo saindo do meio israelita, saindo da região de Israel, ele vai visitar alguns povos gentios. Procurei aqui o versículo, mas não encontrei aqui. Mas até o fim do podcast eu vou achar. Que ele se reúne, ele vai se reunir diante de um rio, perto de um rio, com pessoas que não eram judeus, nos dias de sábado, para orar. Ele fala assim, achei um lugar onde que vi ser um possível lugar de oração. Então, aquele pessoal ali de Atos, de Paulo, fora dos muros, fora do templo de Israel, fora do convívio de judeus, para dizer, não, é porque estava perto dos judeus, não. Paulo vai guardar o sábado. Os gentios que estavam com ele, gentios é aquele que não é israelita, né, que não é judeu, vai guardar o sábado. Tem esse versículo e eu estou aqui na caça dele. Mas assim, os outros argumentos, como a questão de que Deus não se cansa e ele só deu exemplo e santificou o sábado só quando existia Adão, já é óbvio, é muito claro que o sábado não é só para o povo de Israel.
Deus deu o sábado, o mandamento de sábado para Israel. Deus deu o mandamento de não roubar, de não mentir para Israel. Ele não deu o mandamento para mim, para aqui o brasileiro. Ele deu para Israel. Porque nós cristãos dizem, não, isso daqui eu aceito. Não matar eu aceito. Não roubar é para mim. Não mentir é para mim. Honrar pai e mãe é para mim. Não adulterar é para mim. Sábado não é meu. Isso é uma incoerência. É uma incoerência calculada, uma incoerência que dá para se saber então, que todo mundo deve guardar. Jesus vai dizer que o sábado, quando ele foi pego, os seus discípulos foram comendo milho, dia de sábado, ele foi dar a verdadeira interpretação, o verdadeiro modo de guardar o sábado, que para os fariseus, eles estavam radicalizando o sábado. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Jesus vai mostrar a verdadeira maneira de guardar o sábado, e ele vai colocar que o sábado, ele vai justificar isso para os fariseus que pegaram ali os discípulos, que o sábado é por causa do homem. Ele não fala que o sábado é por causa do judeu. Ele fala que o sábado foi por causa do homem e não por conta dos judeus. Ele vai fazer um milagre que eu só entendi muito tempo depois, porque ele vai cuspir na lama, cuspir no barro e transformar numa lama e curar um cego, vai passar o barro nos olhos do cego para curar ele, porque os fariseus da época diziam que não podia cuspir no dia de sábado no chão, porque estaria regando a terra. Que loucura! Tem alguns que acham que aqueles que guardam sábado não tomam banho dia de sábado. O dia de sábado é um dia... Jesus veio mostrar que o dia de sábado é um dia da família, é um dia de eu ver meu amigo Alaí, é um dia de eu estar com a família ali, ouvindo, desligar de repente o celular, estar passeando, vendo talvez a natureza. É um dia de descanso para o homem. Aí tem uns fanáticos que vai dizer assim que não, Jesus hoje é meu descanso, eu não preciso do sábado não, que Jesus é meu descanso. Rapaz, o que precisa nesse Brasil é desse povo, viu? Porque eu queria contratar alguém que pensa assim, um pedreiro lá em casa, e aí meio-dia ele não vai para casa comer não. Ele não precisa descansar. Jesus é o descanso dele. Então você vai trabalhar aqui nesse período aqui porque você não precisa descansar. É óbvio que é uma falácia isso. E que isso é só uma desculpa para não guardar o sábado. Porque todo mundo sabe que até as máquinas precisam descansar. Ela não pode trabalhar sem parar. Então o homem precisa descansar. O sábado é por causa do homem, não por causa dos judeus. O sábado não foi dado só para os judeus. E há relatos na Bíblia, em Atos, eu não vou saber exatamente onde que vai falar que Paulo, junto com os gentios, guardaram o sábado. É difícil mostrar vários versículos que pessoas gentias guardavam o sábado, porque a Bíblia é a história de um povo hebreu, de um povo judaico. Então, não vai ter muito ali brasileiro que guardou o sábado, não se fala muito, não tem como mostrar isso, mas esse fato de Atos eu estou lhe devendo, até o final do podcast eu vou mostrar. Pronto, então fica, na sua opinião, implícito que as pessoas que estavam ali com Pedro, com Paulo, eram gentios e guardavam o sábado. Paulo eu sei que guardava porque ele era judeu, né? Ele era o hábito dele estar ali no sábado. Agora, por que as outras pessoas estavam ali? Se era só porque estava querendo ouvir ou não. Mas, enfim. E aí você acha que, por conta disso, por conta dessa orientação de guardar, de ter um dia de descanso, a gente não pode ter 2 dias. Tem que ser apenas um. Não, justamente acho que a próxima etapa é que a gente vai chegar. Meu medo, Ale, não é da escala 5x2. Não é medo da 4x3. O meu medo é o retorno da escala 6x1. É o retorno. Hoje, as pessoas já trabalham no sábado, já andam pecando no sábado, até os evangélicos. Mas como assim? Eu não entendi. O medo do retorno da escala 6x1? Isso. A escala 5x2. É óbvio que ninguém fica mais rico trabalhando menos. Pode até ter uns casos, né? Um ou outro ali. É pelo contrário, meu irmão. Ninguém fica rico trabalhando. Também, você conhece alguém que ficou rico trabalhando? Não, tem alguns. Quem? Tem alguns aí que conseguem. Mas assim, o problema não é você trabalhar 5x2. Porque a Bíblia fala que é para trabalhar 6 dias. Mas não fala que é para o patrão. Não fala que é para a sua empresa, onde você trabalha.
Trabalha de repente em casa, você trabalha em casa. Esse lindo estúdio aqui que você fez aqui, que tá bonito, você mesmo que fez. Você trabalhou. Sim. Você trabalhou nesse dia. Então, mais o meu medo da escala 5x2 é porque o Brasil vai... Quando você tem menos pessoas trabalhando, a empresa vai ter que contratar mais alguém. Ou a empresa vai ter que investir em máquinas. Ou vai ter que investir em inteligência artificial. Os produtos vão encarecer. Se eu preciso contratar mais gente para ter o mesmo produto, eu vou ter que... o empresário nunca vai sair perdendo. Ele vai repassar esses juros para o cliente, vai passar para o consumidor final. Logo, essas pessoas vão ter que trabalhar mais. Elas vão ter que fazer mais bico. Em vez de elas descansar em casa, sábado, domingo, elas vão ter que fazer mais bico para comprar coisas. Eu acho que seria mais interessante aumentar o salário dessas pessoas, tornar mais digno, do que reduzir a escala. Mas qual é o meu medo do retorno da escala 6x1? O meu medo da escala 6x1 é porque é óbvio que em algum momento o Brasil, tendo mais prejuízo, vai se retornar à escala 6x1, só que de uma maneira mais radical. Agora vai ser obrigado a trabalhar 6 dias e folgar 1. Hoje ninguém é obrigado a trabalhar 6 dias. Não, vai ter um lugar que tem que trabalhar, né, 6 dias. O funcionalismo público já trabalha na escala 5x2. Tem outros trabalhadores de turno que perdem noite de sono, já não trabalham 6 dias e folga 1. Trabalha até menos que 5 dias. Então, o meu medo é a crise financeira que isso vai causar. E com a questão do domingo, e aí agora eu queria entrar em outro ponto, o aquecimento global. Hoje o que se fala, o que se vê na notícia, a COP30, é o aquecimento global. Desde pequeno, eu ouço algumas profecias, né? Sou estudioso da palavra, não sou um dos melhores cristãos de maneira alguma, mas eu ouvia falar que se guardaria um dia... Só uma pergunta aqui, antes de você passar por esse assunto aí. Aquecimento global, não vou lembrar disso. Vida e Motor tá perguntando aqui se você trabalha na escala 6x1. Eu trabalho de turno. Eu trabalho na escala de turno, aí eu não trabalho na escala 6x1. E olha, não tô dizendo pra você trabalhar 6 dias, não. Eu acho que você merece um aumento, viu, do seu patrão aí, viu? Assim fica fácil, né? O cara trabalha de turno. Qual é a sua carga horária? Minha carga horária acho que é 144 no mês. 144 horas. 144. Pronto, Trabalho de turno. 144 horas dá aí uma carga horária aí de 5 por 2. Assim fica fácil. O cara trabalha 5 por 2, trabalha 144 horas semanal, e aí que a carga semanal de quem trabalha 6 por 1 é 220. Que dá 44 horas semanal. Aí o cara trabalha 144 e quer defender que os outros trabalhem 220. Não, assim fica fácil, né, meu amigo? Eu não estou defendendo, não. Inclusive, meu pensamento, esses tempos atrás, era que a escala 6x1 era a de Deus. Mas não. A escala 6x1 é que o trabalhador, que a pessoa pode trabalhar 6 dias. Como eu lhe falei, a pessoa pode trabalhar para si, pode fazer um bico, mas no sábado, um dia na semana, e especificamente no sábado, ela deve descansar. Então, o cara que trabalha à noite, aí eu tô me defendendo, né? Mas eu não presto, não. Eu sou um cara injusto. Mas, assim, o cara que trabalha à noite, a ciência, o cientista aí do trabalho vai defender que o cara, tipo, você trabalhou ontem à noite, imagina o sacrifício que você tá aqui, com esse amigo meu aqui, seu amigo aqui louco, escutando, fazendo isso. A mente não tá a mesma coisa. Só você que é um cara inteligente, tá forçando aí, não transparece, mas o cara fica mais cansado. Então tem que ter uma... Agora, a escala 6x2 não seria mais fácil para os adventistas guardarem o sábado? Sim. Né? Porque seria um dia a mais de descanso, né? Não seria melhor? A escala 5x2 facilitaria a questão da guarda do sábado, sim. Porém, como eu estava falando, desde de criança eu ouvia falar que ia haver o decreto dominical, que é o quê? O descanso obrigatório do domingo.
Eu ficava pensando, poxa, tem uns amigos ateus, rapaz, o cara não tá nem aí pra religião, porque esse cara vai guardar domingo? Isso não faz muito sentido para mim. Hoje eu sei a resposta disso. Eu vejo o cenário se montando para isso. A gente viu na pandemia que alguns países decretaram o lockdown e viu resultados na natureza. Que a natureza ficou mais limpa, ficou menos lixo e tal. A gente está vendo aqui apelos mundiais para que haja um dia de descanso, uma espécie de semana, um lockdown semanal, o domingo. Quer dizer, nem isso seria um problema para os adventistas. Não há problema de pessoas guardarem o domingo. Só que aí vai vir duas coisas que vão chegar nisso daí. Que é tanto o descanso dominical, beleza, tranquilo. Mas quando essa escala 5x2 volta, ela vai vir mais radical. O Brasil tá precisando, precisa compensar. Sabe quando tá chegando o final do ano e a carga horária dos professores não acabou? Qual é o dia que vai ser sacrificado? Mas vem cá, Vai baseado em trabalhar que sábado. tu traz essa afirmação? Tem algum indício? Existe. Se você olhar no De próprio, qual é a fonte dessa informação? no próprio site do Vaticano, eu olhei essa semana, no próprio site do Vaticano fala, inclusive era um dos apelos do Papa anterior, Francisco, que a solução da crise climática seria a guarda do domingo. Existe um outro Papa, até um Papa, eu acho assim, um Papa assim com Paulo II, que ele tem uma encíclica, né? Um documento oficial do Papa, falando do Dies Domini, o dia do Senhor, que no caso é o domingo para eles, né? Falando que se deve guardar, naquele tempo não tinha a questão do aquecimento global, né, em voga, mas hoje tem. Inclusive, esse Papa João XIV, no catolicismo, existe a questão do significado, a questão do nome que você escolhe para ser, é muito importante. Existiu um João Paulo, João Paulo não, é Leão XIII. Esse Leão XIII, inclusive, eu uso no meu TCC da faculdade, ele defendia a questão social do domingo, que o trabalhador tinha que descansar no domingo. Eu me pergunto, o Papa de hoje, que se declara Leão XIV, ele quer continuar, eu acho que inclusive ele fala, quer continuar as obras de Leão XIII. Mas me tira uma dúvida. É errado o Papa defender a crença dele de descansar no domingo? Porque eu não acho errado os adventistas defenderem a crença deles de descansar no sábado. Por que seria errado o Papa defender a crença dele? Não é errado o Papa defender a crença dele. Está errado o Papa em defender que é o domingo o dia de ser guardado, mas, como qualquer um outro, ele tem a liberdade de colocar seu ponto de vista. Eu acho que isso daí é mais importante do que eu defender o sábado, eu ter a liberdade de eu defender algum ponto meu. Tipo, Deus não... Eu estava num chamado de escola sabatina e um dos irmãos colocou lá que se ele tivesse poder, ele obrigaria os outros a guardarem o sábado. Ele estaria fazendo a mesma coisa que o Papa. E que outras pessoas que defendem o domingo. Ele está sendo ditatorial. Deus coloca a árvore do bem e do mal, porque se não tivesse a árvore do bem e do mal, o homem não poderia escolher não ter Deus. Deus dá a liberdade para a gente escolher. Então, o Papa tem a liberdade de errar. Como eu, como você, como quem está assistindo, tem a liberdade de escolher se é o sábado ou se não é. Agora, as consequências disso, é Deus quem sabe. Já está escrito ali no livro, né, que é o sábado. Pronto. Tu acredita em aquecimento global? É uma questão que eu estou pensando muito. Eu acredito que há manipulações. Hoje se vê no jornal de que o homem, desde muito tempo, vai estar se sabendo hoje, que o homem há muito tempo tem tecnologia para, por exemplo, forçar uma chuva. Ele joga algumas coisas químicas nas nuvens que provocam uma chuva. Eu acredito que o aquecimento global esteja acontecendo de maneira regional, por exemplo. Só que o que é mais importante do que eu acreditar é eu saber que essa narrativa, sendo verdadeira ou falsa, não tem como saber, ela vai ganhar o mundo. E a pessoa só toma a vacina porque está com medo. Na pandemia, as pessoas
só tomaram a vacina por medo, só perderam sua liberdade de sair na rua por medo. E o aquecimento global é um novo motivo das pessoas terem medo. E o Estado só consegue ir contra a sua liberdade e você deixar a sua privacidade ser invadida se você tiver medo. E o aquecimento global está causando esse medo. Sendo verdadeiro ou mentiroso, ele está causando esse medo. A solução da crise climática vai ser dito em alguma COP que vai ser a guarda do domingo. É o domingo da família. E tanto aspectos da direita, da política da direita, como da esquerda, vão concordar com isso por motivos diferentes. Para os políticos da esquerda, vão dizer, não, esse é o dia do trabalhador. Agora, é isso que eu não estou conseguindo entender, Wilton. Partindo dessa... vamos dizer, Deixa eu só concluir. Desse pensamento. Deixa eu só concluir. Para a esquerda vai ser o dia do trabalhador. Já para a direita vai ser o dia santo. O dia de Deus, o dia da família. Então, ambos vão chegar à conclusão que deve ser guardado o domingo por motivos diferentes. Pronto, mas aí você trouxe aí mais, agora há pouco, que se as pessoas ficam em casa, elas consomem menos, produzem menos lixo, produzem menos aquecimento. Então, partindo dessa sua lógica aí, que eu não realmente assim não sei o fundamento, mas espero que você apresente. Partindo dessa lógica aí, não seria melhor, não seria mais plausível você defender, quando eu falo você, essas autoridades que você está trazendo aí, né, que vai defender a guarda de um dia, domingo especificamente, de um domingo, para reduzir o aquecimento global. Mas partindo da lógica, dessa mesma lógica, não seria mais plausível se defender a guarda de 2, porque um praticamente já tem, né? Já se guarda um dia. Sim. Né? Todas as religiões têm pelo menos ali um dia, pelo menos as maiores, né? Então não seria mais plausível defender dois dias, que aí você sim poderia causar um impacto maior nessa questão do aquecimento? Essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta é a respeito do que você falou do aquecimento global. Você falou que tem lá suas dúvidas em relação ao aquecimento global. Existem vários textos na Bíblia que falam que nos finais dos tempos o sol ficaria mais brilhante, né? A terra ficaria mais quente. Nós temos Mateus, nós temos Isaías. Isaías, por exemplo, diz lá que a lua brilhará como o sol e o sol brilhará 7 vezes mais. Então, assim, quem é que está certo? São as pessoas que não acreditam no aquecimento global, ou é a Bíblia que diz que nos finais dos tempos o planeta ficará mais quente, o sol ficará mais brilhante? Pois é, a Bíblia, você está bem certo quando diz que o sol vai ficar mais quente, 7 vezes mais. Alguns vão interpretar como 7 graus a mais. Eu não tenho certeza se esse momento é agora. Esse momento é agora. Eu não tenho certeza se vai chegar um momento que as coisas vão piorar mais ainda, né? Já estão ruins. Mas eu não acredito que esse momento seja agora. Tenho minhas dúvidas. Não está fechado. Agora, o que está fechado na minha cabeça é que o cenário final do Apocalipse. E Apocalipse é uma coisa boa, viu? As pessoas colocam assim que Apocalipse. O Apocalipse é o sonho do esquerdista. O Apocalipse... Com certeza. É o que o esquerdista quer, de maneira equivocada? Fazer da terra o céu. A terra nunca vai virar o céu. Acho que é o contrário, viu? O cara de direita? Vamos tirar o capitalismo e tudo vai ficar. Mas, isso aí eu vou ter que Na verdade, o pessoal da direita que fica querendo fazer da terra, fazer que isso aqui se transforme, né? O lugar perfeito, que não tenha crime, que não tenha isso, a esquerda não. A esquerda entende que existe tudo isso aí, que a gente precisa aprender a conviver com isso. Inclusive, o pessoal da direita fica querendo impor que as pessoas vivam, né, de acordo com a Bíblia, que todo mundo viva de acordo com a Bíblia. A gente não, a gente entende que cada um precisa ter a sua religião, as suas escolhas, né? Enfim, viver da forma que quer, desde que não prejudique a forma do outro viver. Então, mas
O esquerdista, Prossiga. não vou entrar muito nisso não, que é uma coisa muito cara, um assunto muito caro para você, mas só para rebater, para não ficar assim, você batendo do nada. Você sabe qual é a grande diferença da Não, pessoa o de... esquerdista não quer. Você o es- sabe qual é a Ah, grande diferença das pessoas de esquerda para as pessoas de direita? É simples. qual é? Quando eu estava indo te buscar, eu passei ali e aí tinha uma equipe da polícia abordando umas pessoas no ponto de ônibus. Por coincidências, negros, cabelos com drags, enfim. E aí eu parei e pensei, poxa, será que aquela viatura que estava passando ali tinha alguma suspeita fundamentada para abordar aquelas pessoas? Ou será que chegaram e, porque eram negros, viram lá no ponto de ônibus e abordaram, estava lá fazendo revista e tal, enfim. Isso não é defender aquela pessoa ali, isso não é defender o bandido, isso não é defender, né, ou ser contra a polícia. Isso é me colocar no lugar daquela pessoa. Que eu paro e penso, se eu estivesse naquele ponto de ônibus e passasse uma viatura da polícia e viesse me abordar e me fazer aquela revista, né, que muitas vezes é uma violência, que eu já passei por isso, sei como é uma violência. Uhum. Então, assim, a diferença das pessoas de direita para as pessoas de esquerda é essa. Eu, de direita, passei e olhei e pensei, poxa, será que aquilo ali foi fundamentado? Teve uma denúncia? Teve uma suspeita fundamentada? Ou simplesmente passaram e fizeram aquela revista ali porque viram lá 3 jovens no ponto de ônibus? Ah, vamos parar ali para revistar para ver. Entendeu? E normalmente as pessoas de direita, quando passam, elas não pensam dessa forma. Pensam ali, parabéns, polícia, tá revistando ali 3 vagabundos, tá revistando. Entendeu? Essa é a grande diferença de uma pessoa de esquerda para a direita. Não é que a pessoa de esquerda defenda bandido, não é que a pessoa de esquerda é contra a polícia, é que a pessoa de esquerda, normalmente, quando vê uma injustiça, ele se coloca no lugar daquela pessoa que está sofrendo a injustiça ou que está passando por aquela situação, mesmo que às vezes não seja uma injustiça, mas ele se coloca porque muitas vezes já passou por aquilo, porque tem empatia, porque aprendeu a se colocar no lugar do outro. Essa é a grande diferença de esquerda para direita. Rapaz, tem muita gente de direita que não presta, viu? Muita gente de direita que não presta. Agora Ah, tem muita gente de esquerda também que não presta. sim, sim. Agora eu vou lhe dizer, nessa situação aí, talvez você esteja fazendo o que as pessoas reclamam, né? Preconceito. Você tá dizendo que talvez o policial tivesse aproveitado, não olhado aqueles rapazes assim com a cor mais escura e não vou lá. Mas isso é um preconceito porque a gente não sabe se houve uma denúncia ou não. Não tem como a gente saber, então é um preconceito. Talvez o policial vai, não, você está sendo muito assim, muito simples em dizer que eu fui lá e não, realmente teve uma ocorrência. Agora dizer que há essas coisas, rapaz, eu tenho lábios de africano, sou uma mistura, eu tenho lábios de africano, eu tenho olho de japonês, sou meio clarinho assim, né, o cabelo meio... Eu estava junto a um colega, um amigo, um irmão da igreja, há anos, sei lá, décadas atrás, estava às 10 horas da noite, 10 horas e meia, quando chegou 2 policiais, um negro e um branco. Os caras pararam, o meu amigo que era negro, não sei se você lembra de mim, pararam e encostaram ele no canto da parede e revistaram ele. E eu fiquei olhando para aqueles caras assim, vai com raiva. Vocês não vão me revistar não? Eu pensando, né? Agora, pra deixar a coisa mais doida, o pai do menino, que era negro, era policial. E o cara, os policiais me revistaram assim, só porque eu acho que viram no meu rosto, que eu não tava me agradando daquilo. Então, que acontece o preconceito e que existe pessoas de ambos os lados, de todos os lugares, direita, de esquerda, adventista, testemunho de Jeová, ateu, que não presta, é o que há no mundo. Então, assim, não tem nenhuma classe que é boa por ser de direita ou é bom porque é de esquerda. Agora, só lhe batendo um pouquinho, porque você disse que o cara de direita quer forçar o outro a viver de certa maneira. O cara de direita quer ter uma arma em casa. O cara de esquerda não quer que você tenha arma. Então ele tá mexendo com você também. Mas não vamos entrar nisso. Deixa ele bater um pouquinho, vamos morrer o assunto nisso daí, que senão a gente vai cambiar pro outro lado. Você quer me bater e assoprar, né? Não, Morder e assoprar, né? Eu queria continuar no assunto aí que você estava falando do aquecimento global. Essas duas tendências de guardar o domingo para que seria uma certa solução, guardar o domingo, não um domingo a ver no ano, o domingo sistematicamente, semanalmente.
seria a solução para a crise climática. Eu não sei se acharia fácil aqui, mas no próprio site do Vaticano, eles falam do sábado como resposta ao aquecimento global. Eu vi essa semana. Eles botaram aí que o sábado, então não é uma coisa assim da minha cabeça. Agora, então, meu amigo ateu, ele não vai guardar o sábado, o domingo que diga, por conta do... É o sábado ou é o domingo como resposta? Ele coloca sábado, mas eu vou explicar. Eles colocam sábado, mas no final das contas é o domingo. Muitos católicos são melhores do que eu. Muitos católicos irão para o céu. Mas essa doutrina que vem do meio católico é equivocada. Então, assim, essa questão do domingo. O diabo, ele não faz coisas novas, ele distorce as coisas de Deus. Na Páscoa para o judeu, para o cristão, deveria ser o cordeiro. O animal que lembra a Páscoa é o cordeiro. Hoje a gente entende que a Páscoa é o coelho. E o coelho em Levítico, na Bíblia, é um animal imundo. Para aquele arco bonito no céu, na Bíblia a gente chama de arco de Deus. Foi quando Deus fez uma promessa. Quando eu vejo aquele arco ali, eu chego e me emociono às vezes. Coloca que nunca mais ia destruir o povo com água, depois ali de Noé. Aí o povo hoje coloca de arco de íris. Não é o arco de Deus, é o arco de íris. Então, no Natal, deveria ser o nascimento de Jesus, não é o Papai Noel. Então, o diabo, ele distorce. Em vez de ser sábado, é o domingo. Eles falam, não, é o sábado, é o sábado, é o sábado. No instante, a solução é o domingo. Na site do Vaticano você não entrou, não, né? Não apareceu. Então, essas duas forças que estão acontecendo, de que não vamos colocar a escala 5x2, vai haver essa crise financeira, e depois a questão do domingo, vai vir a questão do domingo como lá Vaticano. É bem esse site aí, só não sei se é essa notícia. Você sabe ler em Vaticano, latim? o grito para a resposta. Eu acho que não foi isso ainda não, viu? Bom, aí vai achar assim não. Tinha que ter trazido pronto. Então, o domingo já vai estar como dia de descanso, que não vai ter problema inicialmente para nenhum guardador do sábado. Mas a volta da escala 6x1 radical, não, agora você vai ter que trabalhar no sábado para compensar. O ano letivo está acabando, a professora vai colocar o sábado para repor as aulas. Então, esse 5x2, talvez até um 4x3 futuramente, que vai acabar, que vai gerar as crises finais. Outro motivo, outra dúvida que eu tinha quando eu era pequeno, era como que essa profecia de não comprar nem vender. Tu já ouviu falar, Lei? Da profecia que as pessoas que não aceitar a marca da besta não vai... Sim. O número da besta, né? Quem não aceitar não vai poder nem comprar nem vender. Poxa, velho, se o Estado proibir eu comprar um pão ali que é 50 centavos, eu chegar ali e dar pro cara 10 reais aqui, o cara vai me dar. A gente sabe da natureza humana. O cara vai me dar o pão se eu pagar 10 reais pra ele. Por mais que Lula, Bolsonaro, o anticristo diga que para não me vender pão, ele vai. Só que acho que as CDBs, né? A substituição do dinheiro papel e espécie. Hoje eu posso vir aqui, ninguém sabe direito que eu vim aqui porque eu paguei em papel. Mas se eu pago por meio virtual, as pessoas, o Estado, só se não existe o dinheiro papel, como já tentaram o Drex aí, mas parece que não deu muito certo. Eu acho que o momento ainda não é agora. Eu acredito que isso vai acontecer no mundo todo. Essa forma de pagamento não vai ser só nacional, brasileira, só americana. Vai partir dos Estados Unidos. Mas não vai ser só de um estado. Então, se eu não tenho esse papel e eu só tenho como pagar digitalmente, e o Estado diz, se você não fizer determinada coisa, por exemplo, se fosse no tempo da pandemia, se você não tomar vacina, você não vai poder gastar o seu saldo que tem no banco. Eu estou ferrado, eu não tenho como comprar nem vender. Então, juntando tudo, o final do dinheiro em espécie, a guarda do domingo como resposta ao aquecimento global e uma compensação trabalhista, trabalhando mais por conta de uma crise financeira mundial, vai chegar ao decreto dominical a forçar as pessoas que
guarda um sábado, aguarda o domingo, ou que não guarda dia nenhum, aguardar o domingo. Eu me vejo assim, tem essa. Foi o Paraná que aconteceu alguma coisa que aconteceu lá mesmo, foi uma chuva, Uma né, que deu. tragédia, Uma tragédia. um, foi um tornado, sei lá, um tufão, É. um As- ciclone. o ciclone. Eu vejo pessoas que morreram, pessoas que perderam tudo. E talvez nesse dia vão dizer: você é insensível por querer guardar o sábado, não querer fazer que nem todo mundo e guardar o domingo. Você é insensível, a mulher lá morreu, minha mãe morreu e vocês não querem guardar o sábado. Vocês são fundamentalistas. Mas eu, desde minha infância, desde pelo menos meus 13 anos, eu guardo o sábado. Eu contribuo para o não aquecimento global desde meus 13 anos, guardando um dia, não trabalhando, não fazendo coisas assim que vai machucar o ambiente, vai machucar o ambiente, vai poluir o ambiente. E então eu serei o fundamentalista, eu serei o negacionista nesse momento. Hoje eu sou um louco, olha aí. Hoje eu sou um louco aqui no seu podcast falando. Eu suspeito que daqui a um tempo, e eu acho que não muito tempo, eu serei um profeta. Alguns, alguns, Cara, alguns diziam que aquele cara que falou que Trump ia levar um tiro ah, não era conhecido, nem é um doido. uhum, Depois que ele levou o tiro, poxa, quem é esse cara sim. que falou que Trump ia levar um tiro? É. Mas então me explica uma coisa. Você está falando aí do futuro, está aí confabulando aí que pode acontecer, que as pessoas não vão poder comprar nem vender. Isso no futuro, quando se formalizar, né, se tornar comum o uso da moeda digital. Mas você já parou para analisar que hoje, no presente, nós temos pessoas que não conseguem comprar e nem vender? Por exemplo, Cuba não consegue comprar e nem vender, Rússia não consegue comprar e nem vender, Coreia do Norte não consegue comprar e nem vender, a Venezuela agora, por exemplo, não consegue comprar e nem vender. E aí, me explique, e onde é que essas pessoas se encaixam? Porque enquanto você está pensando lá na frente, esperando algo acontecer, já está acontecendo, né, pelo mundo, de pessoas que não conseguem comprar e nem vender. Você fala de um país para outro, né? Tipo a Rússia não pode comprar de outro país. Pessoas da Rússia não podem comprar e nem vender de outros, de outros países. Ou seja, o comércio ali está embargado. São pessoas que não podem comprar e nem vender. E aí? Me explique. Vou tentar lhe explicar. Eu vejo mendigos na rua que não podem nem comprar nem vender. Já há pessoas pobres que não podem nem comprar nem vender. Agora a questão da Bíblia, Isso Apocalipse. aí é também um ponto de reflexão, né? Inf- Nós já temos pessoas hoje que não podem comprar e nem vender. Por que essas pessoas não podem comprar e nem vender? Aí a gente vai cair no assunto político, um assunto Não, eu acho mais. que isso tá relacionado com a profecia que você citou aí. Não, a profecia As é pessoas não podem comprar e nem vender. tá, A menos que tenha a marca, né? a marca da besta. Isso. Mas é isso, a questão específica é a imagem da besta. Eu não sei se você vai saber da história de Nabucodonosor, vai saber demais. Não, Do sonho do sou Nabucodonosor. ignorante nesse Ele, ele, assunto aí. ele teve um sonho, que olha que rei maluco, viu? Ele teve um sonho que ele esqueceu, Hum, era um sonho de uma estátua. Ele não sabia que era um sonho da estátua porque ele não lembrava mais. Inclusive, ele ia matar todos os sábios da época dele. Até quando apareceu Daniel, o famoso Daniel da Cova dos Leões. Inclusive, Legião Urbana vai falar de Daniel da Cova dos Leões. Tem uma música assim, né? hum, E Daniel fala que ele sonhou com uma estátua gigante, onde era feita de materiais diferentes. A cabeça era de ouro, o peito era de prata, a barriga ali era de bronze, as pernas eram de ferro e os pés, no final ali, era de ferro e barro. A interpretação, ele vai dar essa interpretação que cada parte ali, cada material ali era um reino que ia passar um sucessivamente ao outro. E que a sim, cabeça de ouro era o rei, Nabucodonosor, sim. Babilônia. E aí ele vai dizer que eu ia chegar na conclusão que aí havia pedra, que vai vir uma pedra que ia destruir tudo. Aí o rei, o cara é orgulhoso, né? Sabendo desse sonho, ele faz o quê? Ele chama todo mundo e faz uma imagem dessa mesma estátua, só que agora toda de ouro,
para dizer que o quê? Ele, o rei, Babilônia não iria passar. É toda de ouro. Ele fez uma imagem. Apocalipse foi feito para os judeus entender. E para aqueles que se convertessem, entender, soubesse a história dos judeus e entendesse, compreendesse. Apocalipse não podia ser muito claro. E aí fala que a segunda besta faria uma imagem, em Apocalipse 13, faria uma imagem para a primeira besta. Há uma interpretação, que é a que eu acredito, que os Estados Unidos Sim. é a segunda besta, né? Se for para explicar aqui, vai demorar o podcast todo. Vai fazer uma imagem para a primeira besta. A besta não é besta de... seu besta. É besta de poder. Na Bíblia, besta quer dizer animal e animal poder, né? Então, esse segundo poder, os Estados Unidos fariam uma imagem, a primeira besta, que no caso, a interpretação seria da Igreja Católica, a Igreja Romana. E qual é essa imagem? Qual é o poder que a Igreja Católica já tem, que a Igreja Romana já tem no meio de hoje? O domingo. O domingo é o símbolo da autoridade religiosa da Igreja Católica para o Estado. Hoje, o banco não é aberto dia de domingo. Nos dias de hoje, a escola, a faculdade não é aberta dia de domingo por conta da Constituição que fala que as coisas têm que estar preferencialmente fechadas aos domingos. Só que hoje de maneira mais fraca. Não, eu posso trabalhar, eu trabalho de domingo. Eu não trabalho de sábado, mas eu trabalho de domingo. Mas chegará um momento que nos Estados Unidos essa separação de Estado e religião vai acabar. Eles vão se unir por conta do aquecimento global e tal, e vai colocar o domingo. Vai colocar o domingo como dia obrigatório de descanso. Nesse dia, somente nesse dia, teremos a marca da besta. Ainda guardar domingo não é marca da besta. Mas essa união da igreja católica que você coloca como a marca da besta... O domingo. E os Estados Unidos... Me explique isso, porque um país se diz protestante, que protestou contra o catolicismo, e o outro, a Igreja Católica, assim, são duas coisas que não parecem se combinar. Como é que um vai fazer a imagem do outro para um adorar, um levar a adoração do outro? Me explique esse negócio melhor aí, que eu realmente não consegui compreender. Apocalipse vai dizer que a primeira besta, foi ferida de morte. Em 1798, o final da Revolução Francesa, Barthez Bonaparte, acho que é um general daquele famoso Napoleão Bonaparte, foi prender o Papa. A partir daquele momento, o Papa, a gente sabe que na época medieval, que estudou história aí, sabe que a Igreja Católica que mandava e desmandava, humilhava reis. Eu lembro, tem um Papa Leão alguma coisa, foi humilhado, teve que ficar um dia do lado de fora, esperando o Papa dar a bênção, porque o Papa tinha colocado ele como herege. Então a Igreja Católica era muito forte. Apocalipse vai dizer que a besta foi ferida de morte. Só que o mundo todo se maravilhou depois que ela se ressurgiu e ela voltou a ter o mesmo poder que era antes. A Igreja Católica não tem o mesmo poder que ela tinha antes. A Igreja Católica, em algum momento breve, perto, ela vai ter o mesmo poder que tinha antes. E o Estado, os Unidos, como homenagem à primeira besta, vai decretar, vai sair da questão do Estado e vai se unir com o papado para obrigar os seus cidadãos, primeiramente, os cidadãos americanos, a guardarem domingo. E isso vai se alastrar por todo o mundo. No Apocalipse 13 fala que a segunda besta fez uma imagem à primeira besta. Quer dizer, essa imagem é a guarda do domingo. Os católicos falam, as autoridades católicas, elas não negam que o domingo foi instituído pela Igreja Católica. Elas têm até orgulho em dizer que o domingo é da autoridade da Igreja Católica, a Igreja Católica que mudou por causa do poder dela. Então elas não vão negar isso que eu estou dizendo, que o domingo é a marca da autoridade da Igreja Católica. A Bíblia é católica? Não, a Bíblia não é católica, a Bíblia nem é adventista. Essa seria a segunda
pergunta não é católica nem adventista. A Bíblia é um livro judaico-cristão, que, na verdade, o cristianismo é o mau entendimento que os judeus teve de todo aquele santuário, né? Quando as pessoas pecavam antes, tinha que matar um cordeiro. Só que aquilo dali era um comercial de Deus. Aquilo dali significava, como Renato Russo, Legião Urbana, vai dizer, que o Cordeiro de Deus, que tirai o pecado do mundo. Quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Jesus. Ela dizendo, Alaí, quando você pecar, alguém vai morrer, inocente, vai morrer um dia, vai morrer no seu lugar. Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, vai morrer. Essas leis que realmente acabaram. Quando Jesus morreu e ressuscitou, o cumprimento dessa lei foi feito. Ele morreu, não precisa mais de cordeiro. Todo aquilo ali era um comercial para as pessoas saberem que Jesus ia morrer, ia ressuscitar e ia nos livrar de nossos pecados. Então, a partir da morte de Jesus, não há mais necessidade de matarmos cordeiros, e nem do santuário, nem de outras coisas que tinha implicância com o santuário. Então, essa lei acabou. A lei de matar cordeiro acabou. Agora, a lei moral, a lei das tábuas ainda existe. De não matar, de não roubar, de não adulterar. Por favor, você que acha que não deve guardar o sábado, seja coerente. Não queira que seu filho lhe obedeça, não. Não espere do seu cônjuge que ele não lhe traia, porque não acabou a lei, né? Você está sendo autoritário se você acha que sua mulher não deve adulterar. Ô Wilton, me tira uma dúvida. Você falou aí do sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor teve um sonho, e ele viu lá a estátua, né, dividida em partes diferentes, e cada parte era um reino. Depois Daniel teve uma visão e ele viu 4 animais, né? E também eram reinos, não é isso? Cada animal era um reino. Se todos as 4 partes ou 5 partes da estátua e os 4 animais eram reinos, por que a besta, que na verdade era o último animal e também a última parte da estátua, não seria um reino? Seria algo diferente? Porque tem gente que diz que é chip, tem gente que diz que enfim, é a igreja católica, é isso e aquilo. Os 4 animais eram reinos diferentes. E as partes da estátua simbolizavam reinos diferentes. Por que a besta não seria um reino, não seria um país? Pronto. A estátua é impressionante como a Bíblia está certa. E a parte de baixo dos pés é misturada de ferro e de barro. Barro e ferro não é uma boa mistura, é frágil. Inclusive, no próprio Daniel vai falar que eles tentarão se casar, se unir por intermédio de casamentos, mas não darão certo. Toda a Europa, se a gente pesquisar na Idade Média, tentou se unir através de casamento. Isso é um costume antigo, né? As pessoas casarem, Salomão fazia muito isso. Casavam com pessoas de outro reino, a gente vê isso muito em filme, para unir os reinos. Na Europa tentaram casar, mas isso deu até chacinas e tudo. É só dar uma olhada tem um dia de São Bartolomeu, não tenho certeza se isso foi uma das questões de um casamento lá que não deu certo. Mas assim, quem tem essa visão parecida com a que eu tenho, acredita que a igreja romana, como dizem, já a igreja romana é uma extensão. A parte de ferro do barro era considerada por muitos estudiosos, não eu que descobri isso, que é Roma. Era Roma lá do tempo de Jesus. Essa parte de barro e de ferro parte de ferro. Vocês partem desse princípio aí de que a cabeça era Babilônia, porque o sonho da estátua, a Bíblia deixa bem claro, né? A cabeça era Babilônia, o tronco era a Pérsia, aí vem as pernas, era a Grécia. Fica bem claro. A visão dos animais já não deixa claro, apenas diz que eram reinos. Então vocês partem dessa visão de que o leão, por exemplo, a Bíblia deixa claro, né? Assim, não diz explicitamente, mas ela mostra lá que o leão era a Pérsia, né?
e eu acho que inclusive tem até uma confusão, porque a maioria das igrejas, das pessoas que seguem, né, que se debruçam nessa questão, nessas profecias, tem o leão como a Babilônia, né? Inclusive Sim, tem sim, várias sim. ilustrações lá do leão como Babilônia, Do né? trono e E na tal. verdade o leão, ele significa, ele simboliza a liberdade, né? Jesus é o leão de Judá, ou seja, Jesus veio para dar liberdade ao povo de Judá. A Pérsia é o leão porque ela simbolizava também a liberdade. Foi a Pérsia quem criou o primeiro código, né, de direitos humanos do mundo. Foi a Pérsia que libertou o povo Da Babilônia, da né? Babilônia. Mas a Bíblia é muito clara quando ela fala lá, no livro de Daniel, Daniel 7, num capítulo, deixa eu ver se eu acho aqui, Daniel 7, o verso 1. O verso 1, no primeiro ano de Belsazar, como rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e certas visões passaram por sua mente. Estando ele deitado em sua cama, ele descreveu o seguinte sonho, né? Então ele começou a ver ali os animais. Ou seja, ele teve essa visão no primeiro ano do rei Beltesazar, que já foi depois de Nabucodonosor, ou seja, foi depois, a Babilônia já estava, na verdade, em decadência. Então, se ele teve essa visão no primeiro ano do rei Beltesazar, e aí, quando fala sobre a interpretação, Daniel 17, o anjo que dá a interpretação para Daniel, ele diz claramente: esses animais são reinos que virão sobre a terra, não são reinos que estão sobre a terra. Então, o reino da Babilônia estava naquele momento, e esses animais eram reinos que viriam no futuro. Está lá em Daniel 7,17. Então, assim, todas essas profecias que você trouxe aí, e que, inclusive, a igreja adventista, as igrejas que se debruçam sobre isso, acreditam, ela parte desse princípio de que o leão é a Babilônia. Então, se há esse erro desde lá do princípio, o leão não é a Babilônia, se há esse erro desde o princípio, é lógico que essa interpretação final não vai estar correta. Se você começar a partir de um reino já errado lá atrás, você não vai conseguir chegar lá na frente e apontar quem é realmente a besta, porque não vai dar certo, você está deixando alguém para trás aí. E aí, me explica essa situação aí. Rapaz, às vezes a gente tem que ser humilde para dizer que não sabe tudo, né? Mas uma coisa eu sei. As estátuas são feitas de 5 materiais diferentes. Os animais são 4. São Justo. 4. Então, assim, eu acho que essa visão... Eu não me aprofundei no tema da visão dos 4 animais. Eu sei que tem na Bíblia, né? Do urso e tal. Mas elas não podem configurar toda essa estátua. Se essa estátua tem 5 materiais diferentes e são só 4 animais, então tá faltando aí, no caso, estaria faltando algum animal. Mas o que eu posso dizer com certeza é que se as pernas são de ferro e os pés são feitos de barro e ferro, é porque resquícios de Roma, já que Roma é feito pelo material ferro, resquícios de Roma ainda estariam nos pés. E quem são esses resquícios? A Igreja Católica. A Igreja Católica nasceu quando? Nasceu por volta ali do ano... Eu acho que ela foi oficializada no ano 6, no século 6, 500 e alguma coisa. Mas assim, desde do Imperador Constantino, em 321, que alguns dizem que é lá que é instituído o domingo, que formalmente sim, mas desde o segundo século era guardado o domingo por alguns cristãos que queriam se distanciar do judaísmo. Então, assim, Roma é uma extensão, inclusive, como que a gente chama a Igreja Católica? Igreja Romana. Igreja Romana. Então, a imagem, assim como Nabucodonosor fez uma imagem para si mesmo, a besta, os Estados Unidos, fará a imagem da autoridade da Igreja Católica. E quem não se submeter à autoridade da Igreja Católica, guardando o domingo, seja por qual motivo for, que teremos motivos morais, familiar, motivos e técnicos, de científicos. Não, se o mundo está aquecendo, se você não guardar o domingo, você está transgredindo. Eu serei os negacionistas, eu serei o futuro negacionista.
Eu seria um insensível, um fundamentalista que acredita na Bíblia, que acredita na história da carochinha, de que o mundo foi feito em 6 dias, que Deus fez Adão e Eva e descansou no 7º. Eu serei esse fundamentalista, esse caçado, e esse que não pode nem comprar nem vender. Eu já não posso nem comprar nem vender muito, né? Mas nesse tempo... Tem uma condição que eu acredito que vai ser repetível, ela aí. José saiu de Canaã, né, os irmãos venderam ele. Mas o que aconteceu em Canaã? Aconteceu uma crise climática. Não só em Canaã, como nos outros lugares. É o que tá acontecendo já, né? Que tende a piorar. O que José fez? É meu conselho a todos. Daqui a um tempo, Bitcoin, dólar, eu gosto demais. Eu queria que demais, rapaz, se esse cara viesse pra cá, eu tinha que vir pra cá pra dar risada com ele. 38. Quem sabe um dia ele vem aqui. 38. A mensagem dele, eu digo pra 38. Sou fã de 38, mas a minha mensagem é maior que a dele. Que na verdade nem é a minha mensagem. A mensagem dele é o Bitcoin. A minha mensagem é maior que a dele. A mensagem maior é que Jesus salva, né? Mas a minha mensagem é que haverá esse decreto dominical e que o guardar o sábado, pessoas que guardam o sábado serão perseguidas, mas valerá a pena guardar o sábado. Agora, o que José fez com o aquecimento global? Ele estocou, porque dinheiro não valia nada. Inclusive, levava sacos de dinheiro para o Egito. Eu acredito que as pessoas têm que começar a estocar. A gente aprende no YouTube, eu aprendi no YouTube, eu estou estocando alguma coisa. E não deixar em casa, né? Porque se deixar estocado em casa, as pessoas faltando comida, vai lá na sua casa pegar. Deixa eu fazer uma provocação aqui. José estocou ou extorquiu? Rapaz, aí é uma pergunta a ser feita. Mas assim, se ele extorquiu, sem ele extorquir, as pessoas morreriam. Eu acho que ele fez as duas coisas. Mas se ele não tivesse estocado, mesmo extorquindo, as pessoas não iam viver. A pessoa que está perto de viver ali, está perto de morrer ali, a pessoa se coloca como um escravo e ainda agradece, porque sabe que se não for daquele jeito, não vai viver. Ele, aproveitando 7 anos de vacas gordas, né, com as coisas que estava produzindo, estocou a comida, conhecendo a profecia. Ele conheceu porque ele também era um parecido como Daniel, ele interpretava sonhos. Ele entendeu a profecia, a profecia está no Apocalipse. A gente entender que as coisas tenderão ao mal, tenderão ao colapso financeiro. Se a gente não entender isso, a gente não vai se preparar, principalmente espiritualmente, guardando os mandamentos, porque, não sei se você vai concordar comigo, mas Jesus falou, aquele que me ama, a pessoa, eu amo Jesus, não sei o que e tal. Aquele que me ama é quem guarda os meus mandamentos. Quais os mandamentos dele? Amar a Deus de todo o seu coração e amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, resumiu os 10 mandamentos. Sim. Mas o que você diz de muitos evangélicos, e aí não só adventistas, muitos, e eu acho que até talvez os adventistas sejam até mais prudentes em relação a isso, mas muitos evangélicos que têm Israel, que têm, né, essa reconstrução do templo como algo que precisa ser feito. Porque hoje tem a teoria aí do dispensacionalismo, né, se eu não estou enganado, que inclusive está dentro das igrejas evangélicas, que acreditam que o templo de Israel, que o povo de Israel, e quando eu falo povo de Israel, não estou falando o povo de Israel do passado, os israelitas, estou me referindo a esse povo que hoje é denominado de Israel. Que esse povo é o povo de Deus e que eles precisam construir o templo. Existe essa teoria dentro da igreja. E o que você acha disso? Que precisam construir o templo para que assim Jesus retorne. Isso é uma teoria que é pregada dentro do evangelho, principalmente dentro da direita do evangelho. A gente vai trazer um pouco para a política, do evangelho desse grupo, esse meio evangélico de direita. E aí você tem, dentro da própria igreja adventista, uma escritora que é considerada uma profetisa, né, da igreja, que ela diz que essa ideia de reconstrução do templo de Israel, do templo de Jerusalém, é uma ideia do diabo. Sim. Né? E aí, como é que fica essa contradição de muitos evangélicos apoiarem Israel e, ao mesmo tempo, tanto a Bíblia quanto a profetisa da igreja adventista escreveram o contrário? Eu fico com a ideia do maior sábio que já passou na terra, Jesus. Dessas pedras se pode fazer os filhos de Abraão. Quer dizer, depois da morte de Jesus,
O povo escolhido dele é aquele que reconhece ele como filho de Deus, o enviado, e que aceita seu sacrifício, que o reconhece como Deus e aceita que ele é o Cordeiro de Deus. Então, Israel não é mais o povo de Israel conterrâneo, como o próprio Jesus falou, né? As pedras poderiam se tornar os filhos de Abraão. Então, se existe isso, que tem louco em tudo que é lugar, existe louco adventista. Eu sou um tipo de louco, mas não nesse sentido. Mas então, não, Israel, agora sim, chegar à conclusão que Israel é a besta é muito forçada. Inclusive, todos esses versículos que tu colocou ali, que leu, dá claramente para identificar a igreja romana como a besta que foi morta lá em Napoleão Bonaparte e que voltou. Então, que está recuperando o poder, que toda a terra se maravilhou, que perseguiu o povo santo durante 1260 anos, que é a mesma coisa de 42 meses. Então, se vê claramente que a igreja romana, inclusive os pés misturados com ferro, há resquício do ferro. Se Roma é ferro, então há resquício de Roma na própria Europa, que seria interpretado como o barro e o ferro. Agora é loucura dizer que Israel... E agora assim, meus heróis, eu acho que você tem que perceber isso. Eu acho que é o fruto dessa galera querer que o santuário seja feito, é porque nossos heróis são os judeus. Uma vez a professora perguntou... Não. O meu o Jesus era judeu. Jesus é judeu. Era israelita. Judeu, né? Nasceu... É porque hoje a gente diz que qualquer israelita é judeu, né? Mas... grande erro, né? Mas eles mesmo se denominam assim, né? Eles se denominam, mas assim... A professora perguntou na sala de aula... Por falarem que são, não quer dizer que são. A professora perguntou na sala de aula se eu pudesse ter escolhido da onde que eu queria ter nascido. Eu queria ter nascido israelita ou judeu, como você queira. Porque Sansão era judeu, Elias era judeu, abaixo de Sansão não era judeu. Israelita. Sim, mas israelita. Qual era a tribo de Sansão mesmo? Eu não lembro, não. Não pois sei se... não era judeu. Sansão era provavelmente... Não, ele era nazireu, não sei qual é a tribo dele, não. Eu sei que ele era nazireu, né? Não podia cortar o cabelo que nem Jesus. Mas os meus heróis, ao contrário de Cazuza, que diz que os heróis dele morreram de overdose, os meus heróis morreram... Pedro morreu de cabeça para baixo, Paulo morreu decapitado. Então, assim, é normal, é esperado achar que um cristão tenha um olhar diferenciado para os israelitas. Eu acho que a gente deve muito aos israelitas. Paulo vai falar que se na parte ruim do judeu, dos israelitas, a gente teve Jesus, então se essa nação se voltar para Deus, a gente vai ser coisa boa. Pois mas aí tem voltando àquela parte lá que eu mostrei, do erro do início, né? Porque se acredita que a cabeça seria a Babilônia, o tronco ali era a Grécia não, a Pérsia, ali o quadril, o quadril seria a Grécia, e Roma seria as pernas e não os pés misturados, né? Então tem aí uma... Não, Roma seria os pés, concordo com você. Não, Roma é as pernas. As pernas. Cabeça, sim, Babilônia, sim. O tronco, Pérsia, o quadril, Grécia, pernas, Roma. Sim. Já os animais é o contrário, é um pouco diferente. O leão é a Pérsia, começa da Pérsia, né? Os animais já começam da Pérsia. Leão é a Pérsia, o urso, a Grécia, a Grécia. O leopardo, né? é a Roma, e a besta, que vem depois do leopardo, é a besta. Pés. Então, que seria os pés. Seria os pés da estátua. Pode ser que seja. Eu tenho que estudar. Pois então, aí quando a gente parte dizendo que Roma é o ferro misturado com barro e tal, Roma é o ferro, que está lá em cima, é o ferro. Não seria Mas seria você concorda os pés. comigo que os pés têm ferro? Os pés têm ferro. Então deve ter algum significado. Mas é por isso que Daniel diz que... Aliás, é por isso que Apocalipse diz que a besta era parecida com Roma. Ela tem ferro. Ela tem tudo de Roma. Tem resquício de Roma. Ela tem resquício de Roma, sim. A igreja romana é uma forma de Roma.
pode ver que vai. Pronto, já só para começar pelo nome, como a gente já falou várias vezes, né? A igreja romana. Ela nasceu em quando? Em Só que 137, se não me engano. só que é um país. A besta é um país. Pronto, a gente vai ver. A gente vai ver em algum Apocalipse. Em Apocalipse, eu não vou lembrar quando, fala da besta onde que ela estava localizada. Ó, vá por mim. A besta é um país que tem o nome de homem, que está ligado ao número 6, que lutou com Deus e prevaleceu. Não. Então, Aí a gente vai fazer, se você quiser fugir disso... Eu vou vir aqui para fazer outro podcast, pra gente fazer um outro podcast, se você me tolerar, pra gente falar sobre esse capítulo que você falou, aí que vai dar certinho. Qual foi a Santa Inquisição? Quem que fez a Santa Inquisição? A Igreja Católica. Durante quanto tempo a Igreja Católica reinou? Desde 537, não tenho certeza, 538, até 1798, no final da Revolução Francesa, quando o Nabucodonosor foi lá, quando o Napoleão foi lá. Quer dizer, 1260, você acabou de falar aí no versículo Aí você está falando do Império Sacro Romano, né? Que Não. tinha o Império Sacro Romano, porque veio depois de Roma. Que Roma caiu em 400 e pouco. Roma tá aí até hoje. Você é historiador, mas você é formado em história, que era a Alemanha, né? O Império Sacro Germânico. Germânica. Mas assim, eu discordo respeitosamente. Mas assim, Mas a gente tá aqui para discordar mesmo. 538 até 1798 vai dar 1260 anos. Nos capítulos que você estava lendo nos versículos, tu fala de 42 meses, um mês. Um mês tem 30 dias, né? Assim, a média, né? 42, se você pegar 42 meses, 42 multiplicar por 30, vai dar os mesmos 1.260 anos. 1.260 anos. Qual foi a instituição que perdurou durante 1.260 anos? Se você pegar 538 a 537, não me recordo agora, até 1798 vai dar 1.260 anos. E fala que essa instituição foi ferida de morte. Nabucodonosor pega o Papa e prende o Papa, e ele morre ali. E ele nunca mais, a Igreja Católica, até os momentos recentes, ela teve o poder que ela teve no ensino médio, só que ela está se recuperando. E aí vai chegar um ponto que o povo vai dizer, quem vai se maravilhar e ela vai recuperar o poder dela, quem é como a Igreja Católica, quem é como a Igreja Romana. E aí os Estados Unidos, por vários motivos, principalmente o aquecimento global, vai colocar o domingo a marca, a imagem, assim como a estátua simbolizava ali, inclusive a igreja na Apocalipse vai chamar de Babilônia, porque Babilônia era uma confusão lá, né? Aqui é uma confusão religiosa. Então os Estados Unidos vai levantar a imagem da autoridade da Igreja Católica, que é a questão do domingo. Inclusive em Apocalipse vai falar de Babilônia, lembrar lá da imagem de Nabucodonosor. Para o judeu, eles compreendem isso melhor do que a gente. Pelo menos os que acreditam que Jesus é o Messias, né? Que acreditam no Apocalipse, na mensagem dos apóstolos. Então, a Igreja Católica vai fazer todo sentido. Não é os católicos. Muitos católicos, tem que ficar muito claro isso. Muitos católicos são melhores do que eu. São mais dedicados a Deus do que eu. Só que a Igreja, institucionalmente falando, católica, assim, que tem essa autoridade no Papa, ela está errada. Ela está sendo usada não por Deus. Agora, lembrando também, todos os adventistas vão ser salvos, eu acredito que nem a metade. Assim, é lamentável que nem a metade seja salvo. Tomara que eu esteja dentro Você está disso. julgando o pessoal aí, rapaz. Não, porque as pessoas vão achar que não, porque guarda o sábado, quem diz que guarda o sábado vai... Não é isso. É quem guarda os mandamentos de Deus, inclusive o sábado. Inclusive o sábado. O sábado não é a pedra onde que vai salvar. Quem salva é Jesus. Mas o sábado tem que guardar os mandamentos, como aquele que não rouba. Não roubar, não, então vamos roubar, porque se a gente não roubar, a gente está dizendo que o não roubar está nos salvando, não. Quem salva é Jesus. Eu acho que essa é a minha mensagem de que estamos finalizando todo o cenário apocalíptico está prestes a acontecer. Mudanças climáticas, guarda do domingo e o colapso financeiro que vai obrigar as pessoas a guardarem o sábado. Isso aconteceu já nos Estados Unidos,
na tal da lei, na leis azuis, a lei azul, é blue e leis blue e alguma coisa assim. Já aconteceu no passado, de se tentarem guardar o domingo nos Estados Unidos, inclusive no tempo de Ellen White. Isso está se repetindo, vai se repetir com mais força. E tanto você que é tão achegado à política, tanto o aspecto de direita como de esquerda, eu não sei se eu sou de direita, eu sou cristão. Tanto o aspecto de direita como de esquerda vai aderir à ideia por motivos diferentes. A gente precisa fazer um podcast para discutir se Jesus era de esquerda ou de direita. Nenhum dos dois. O reino dele não era desse mundo. O reino dele não era desse mundo, não. Mas como ideologia mesmo, como comportamento. O comportamento dele se estava mais para um comportamento de direita ou um comportamento de esquerda, né? A gente vai se organizar para a gente falar. Você vai me buscar de novo na rodoviária? Vou lhe buscar em Itaberaba. Ah! Agora você tem que arrumar uns abacaxi lá para mim. Eu vou levar. Abacaxi, o fruto. O fruto. Eu vou arrumar. Pois é. Valeu, Wilton. Nosso tempo está aqui já se esgotando. Você ainda vai ainda para Salvador, né? Voltar para Salvador. Pois Pra capital. Tá ali já que eu sou do interior. Já tá com a patroa ali, já te olhando ali de... Ela já tá ali apontando o dedo ali, ó. As horas. Mas é isso, eu te agradeço bastante, né, por essa discussão, né, pra gente poder conhecer, né, trazer esse conhecimento tanto para o nosso público aí, quanto a gente compartilhar, né, esse conhecimento. E assim, fica aberto aí o convite já para você vir, seja aqui ou seja online também, fazer umas lives aí pra gente discutir esses assuntos. Eu agradeço aqui, Alaí tá aqui, veio meu amigo Alaí, eu chamo de meu esquerdista favorito, meu malvado favorito, né, o filme, né? Meu esquerdista favorito tá aqui, há muito tempo que eu não lhe vejo presencialmente, e tá aqui no seu lindo podcast. Um abraço, fique com Deus e até mais.